Olá pessoal, bem-vindos novamente a esse canal. Nós temos aqui um vídeo sobre resolução de exercícios, sobre o princípio de Arquimedes, né, ou lei do empuxo, né, como é considerado aí na maioria dos livros, né. Bom, gente, desde já quero que você se inscreva, né, peço que você se inscreva, curte o vídeo se gostou, né, também comenta, né, tirando alguma dúvida ou fazendo alguma contribuição. Bom, hoje nós vamos dar continuidade à sequência de vídeos, porque anteriormente, no vídeo anterior, se você dar uma olhada na playlist, nós temos um conteúdo de hidrostática, que é a lei do empuxo, a lei de Arquimedes. E aí nós fizemos dois exemplos, e hoje eu quero fazer esse vídeo justamente somente de exercícios, né? Testando dos três passos, ou três princípios que nós estudamos, que é quando o corpo ele está submerso, ele está na profundidade e quando ele está em equilíbrio, né? Esses três casos aí que nós vamos estar trabalhando. Então vamos lá para o vídeo, vamos para a resolução dos exercícios, tá? Nós temos essa primeira questão aqui, deixa eu só organizar aqui. Essa primeira questão diz o seguinte: uma bexiga está cheia, deixa eu organizar aqui melhor. Isso, uma bexiga está cheia de 13.500 centímetros cúbicos de gás zero. Ela vai permanecer em repouso na vertical por meio de uma linha ideal amarrada aí no pulso de um menino. Sabendo que a massa da bexiga é 4 gramas, determine a intensidade de força de tração na linha. Nós temos esses dados aí, tá? Dados de quê, né? Da densidade do ar, densidade do gás hélio e da gravidade, o valor da gravidade. Pessoal, olha só. Primeiro, o foco aqui, o que ele quer descobrir? A intensidade, né? Ele quer saber a intensidade da força de tração, né? Então, se você observar aqui nessa imagem, que é uma imagem ilustrativa, nós temos algumas considerações a fazer dessa bexiga. Primeiro, ela está sob influência gravitacional. Como essa influência gravitacional, o que mantém essa bexiga aqui ainda no pulso do menino é a própria força de tração do fio. Então vai ter uma força T, que é a força de tração, tá? Força de tração. Essa força de tração é a que permanece, que deixa a bexiga presa ao menino, né, no pulso do menino. Porém, se ele soltar do pulso, o que vai acontecer? A bexiga sobe. Por quê? Porque nós temos o empuxo E aqui, que é o empuxo do próprio material do gás hélio. Nós temos também o peso desse gás hélio dentro da bexiga, ou seja, a relação da própria bexiga com o gás hélio. Então, esse empuxo do ar, que empurra, que logo o gás hélio é mais leve, ele vai empurrar aí essa bexiga para cima, né? Verticalmente para cima. Né? Por isso que os balões de gás hélio eles sobem para a superfície, ok? Porque ele é mais denso. Olha só aqui a densidade dele para a densidade do ar, né? Então, essa relação que a gente vai observar. Só que, para nossos cálculos, nós vamos fazer algumas transformações. Primeiro, do volume. O volume tem que estar em metro cúbico. Já o que o volume aqui do gás hélio, da bexiga, né? Na verdade, não é do gás hélio, né? O volume dessa bexiga aí está de 13.500. Nós temos que colocar em essa bexiga, né? O valor desse volume em metro cúbico, tá? Então vamos lá. Em metro cúbico, nós temos o seguinte: aqui é 13.500 centímetros cúbicos. Aí nós temos que lembrar que metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico. De um para o outro, multiplicando ou dividindo. Se eu vou da direita para a esquerda, eu divido. Se eu vou da esquerda para a direita, eu multiplico. Nesse caso, a gente quer voltar até o metro cúbico. Então, eu divido por 1.000 e 1.000 de novo, ou seja, 10 a sexta. Quando eu dividir isso aqui, 13.500, quando eu dividir por, nesse caso, 10 a sexta é 1 milhão, né? Então, vai ficar, vou colocar aqui, ó, eu cancelo esses dois zeros, vou ter 135 sobre 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 135 vezes, se eu colocar esse valor para
esse valor para o numerador vai ficar negativo, menos 4, tá? Metro cúbico. Mas, que valor é esse, né, gente? Se a gente botar em notação científica, eu vou voltar 2 casas decimais. Então, se eu voltar 2, fica 1,35 vezes 10 a menos 2 em metro cúbico. Então, tá aí. Esse é o valor do volume em metro cúbico. Então, vou colocar aqui, o volume é igual a 1,35 vezes 10 a menos 2 metro cúbico. Ok. Qual é a outra unidade que nós precisamos mudar, já que a densidade está em quilograma por metro cúbico, é a grama, né? Então, a massa aí da bexiga vai ser igual a 4 gramas. Porém, a gente tem que colocar ela em quilograma. Fica 4.000 quilogramas, né? Porque 1 quilo é 1.000 gramas. Então, cada quilo é 1.000 gramas. Então, seria 4 dividido por 1.000. Não 4 vezes 1.000, né? Só se fosse 4 quilos em gramas. Mas é 4 gramas em quilos. Então, para a gente relembrar, você pode colocar aqui 4 dividido por 1.000. Por quê? Porque de gramas para quilos eu divido por 1.000. Mesmo esquema, se ele está no denominador, se eu colocar ele para o numerador, o expoente da potência de base 10 fica negativo. Como são 3 zeros, né? Então fica 3 elevado a 3, só que menos 3, né? Bom, se você não lembra isso aqui, dá uma revisada nos vídeos anteriores, lá no início de notação científica, que a gente revisou essas partes, tá? 4 vezes 10 a menos 3, só que quilogramas. Como já todos estão nas unidades, agora vamos para o cálculo mesmo, tá? Como eu estava falando anteriormente, a tração que está impedindo essa bexiga subir. Então, a própria tração, que é a força que está sendo pedida na questão, é o empuxo menos o peso. Ok. Mas esse peso está relacionado com o quê? O peso está relacionado com a massa, né? O peso, tanto o peso, vou deixar 2 pesos aqui, o peso da bexiga mais o peso do gás hélio, tá bom? Então a gente vai substituir isso aqui na fórmula, ok? Então a tração vai ser igual ao empuxo menos o peso da bexiga mais o peso do gás hélio. Bom, eu vou colocar assim aqui do lado essa fórmula assim, ó. Fazer a distributiva, o empuxo menos com mais é menos o peso da bexiga, menos o peso do gás hélio, bom? Pronto, e agora a gente vai seguir dessa maneira. Quem é o peso da bexiga? É massa vezes gravidade, né? Então, eu vou só organizar melhor o seguinte, que o empuxo vai ser... Então, eu vou organizar, que essa ordem não vai alterar nada, né? Então, eu vou colocar mais embaixo aqui a fórmula completa, já com as unidades, substituindo as unidades corretas, tá? Então, a tração é quem? Que é o empuxo. Esse empuxo é relacionado ao ar. Então, a densidade do ar, que é 1,2, vezes a gravidade. Por que a gravidade? Porque é a fórmula do empuxo. O empuxo, vamos lembrar, uma densidade do líquido, que nesse caso é o ar, densidade da substância vezes o volume deslocado vezes a gravidade, né? Gravidade vezes o volume, né? Esse volume é o volume da própria bexiga, tá? Que é o volume deslocado, que é 1,35 vezes 10 a menos 2, ok? Ótimo. Agora, menos o peso do gás hélio. O peso do gás hélio é a densidade do gás hélio, que é 0,16 vezes a gravidade, que é 10. Eu posso até colocar a gravidade aqui, mesmo G, porque a gente vai eliminar ela, tá? Depois. Na verdade, vamos só colocar ela em evidência. Então, vou deixar ela G vezes a gravidade vezes o volume. Vou colocar logo o volume aqui, só que esse é o volume do próprio gás hélio, né? Que é o mesmo, tá bom? Essa parte aqui é igual. Vezes 10 a menos 2. Vezes G. Menos quem? O peso da bexiga, que é a massa dela vezes a gravidade. Nós temos a massa da bexiga? Temos. Ali, ó. 4 vezes 10 a menos 3 quilos, tá? Professor, e agora, como é que vai ficar? Aí você olha para cá, ó. Gravidade vezes isso são semelhantes. É ou não é? São semelhantes. Então, se são semelhantes, a gente pode colocar isso em evidência,
tá? Então, a tração aqui vai ser igual a 1,2 menos 0,16 vezes isso aqui em evidência. Esse aqui eu vou chamar de basicamente V, tá bom? Mas vai ficar 1,35 vezes 10 a menos 2 vezes 10, porque a gravidade eu vou só permanecer. Menos quem é a massa? 4 vezes 10 a menos 3 vezes a gravidade, que é 10. Pessoal, quando a gente fazer essas contas, aqui vai dar 1,2 menos 0,16 é 1,4 vezes 10 a menos 2 vezes mais 1 aqui vai ficar menos 1. Então, fica 1,4 vezes 1,35 vezes 10 a menos 1. Tá? Então, deixa eu só descer um pouco mais aqui. Então, nós vamos ter 1,4 vezes 1,35 vezes 10 a menos 1 menos 4 vezes 10 a menos 2. Vou colocar mais embaixo. Quando eu multiplicar 1,4, perdão, é 1,04, tá? Não 1,4, é 1,04. Deixa eu consertar. Qualquer valor decimal errado é crucial no resultado. 1,4 vezes 1,35 menos 4 vezes 10 a menos 2. Olha só, então vou ter que a tração é igual a 1,4 vezes 1,35. Você dá uma pausa no vídeo e calcula, é para dar 1,4, tá? Vezes 10 a menos 1, não é isso? Isso, menos 1. Menos 1. Pronto. Menos 4 vezes 10 a menos 2. Né? 4 vezes 10 a menos 2. Então, 4 vezes 10 a menos 2... se eu voltar uma casa decimal, fica menos 1, né? Então, fica 0,4 vezes 10 a menos 1. Como esses camaradas aqui, ó, são semelhantes, então 1,4 menos 0,4 posso somar. Na verdade, posso, né, subtrair direto. Fica 1, né? Fica 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. E 1 sobre 10... Deixa eu consertar aqui. 1 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. 1 sobre 10 é 0,1, ou seja, 0,10. Só que é uma força de tração, então isso aqui é uma força que é em newtons, tá? Então, o T aqui, que é a força de tração, é igual a 0,1 ou 0,10 newtons, tá bom? Pessoal, finalizamos aqui essa questão, tá? Pessoal, não sei se vocês perceberam, mas na parte que eu estou aqui fazendo esse programa, essa aula, tá dando um pouquinho de distorção, né, um atrasozinho na escrita. Estou melhorando ainda de um probleminha com meu dedo, mas eu estou buscando já ficar melhor, tá bom? Mas vamos lá. Então é isso aí, 0,10 newtons. Agora a gente vai para a próxima questão, tá? Essa próxima questão não é tão complicada, mas devemos prestar atenção, beleza? Bom, a figura mostra um corpo em equilíbrio entre água e óleo, cujas densidades são respectivamente iguais a densidade da água está aí e a do óleo está aí. Nessa situação, 20% está submerso na água. Então, se um corpo tem 100% de volume, se 20% está na água, o restante a gente já sabe que é 80%, né? 80% aonde? No óleo. Bom, nesse caso aqui ele está em equilíbrio, porque a própria questão está falando que está em equilíbrio. Como está em equilíbrio, a gente tem que lembrar que quando um corpo está em equilíbrio, o empuxo é igual ao peso. Como o empuxo é igual ao peso, se for somente na água. Mas como nós temos, vamos permanecer com a mesma equação, tá? Empuxo igual ao peso. Mas como nós temos água e óleo, então o empuxo vai estar relacionado com o empuxo relacionado à água e o óleo, beleza? Então esse empuxo aqui vai ser o empuxo do próprio material, do próprio corpo, né, na água, mais o empuxo do óleo. Isso igual ao peso. Fechou? Beleza. Outra coisa que a gente precisa lembrar, não tem valor de massa, mas devemos lembrar que a densidade é massa sobre volume. E quem é massa?
densidade vezes volume. Agora, essa fórmula aqui, a gente vai usar ela aqui. Nós vamos usar ela na resolução. O que acontece? Professor, quem é o empuxo da água? Você já conhece pela fórmula. Densidade da água vezes a gravidade vezes o volume deslocado da água. Só que esse volume, nós temos que lembrar que não temos. Porém, 20% desse volume tá na água e 80% no óleo. Então, se eu estou falando que é 20% desse V, tá bom? O que nós vamos lembrar? Que é igual a 0,2 V, tá? Porque é 20 sobre 100. E o restante, na água, né? E no óleo é 80% de V. Então, 0,8 V relacionado ao óleo. Então, nós temos que o volume V total, só para entender melhor, é igual ao próprio 0,2, 20% da água, mais o 0,8 do óleo. Isso de quem? De V. Todos eles relacionados a V. Tá? Mas vamos lá. O peso é quem? Massa vezes gravidade. Aí a gente vai substituir aqui. Vamos substituir. Como, professor? Quem é o empuxo da água? Densidade da água, que é 1, vezes a gravidade, que é G, vezes o volume, que é 0,2 V, porque 0,2 V é 20% do volume total, tá? Mais a densidade do óleo, por isso que é heterogêneo, né? Substância quando junto, porque ela é menor, a densidade é menor que a da água, do óleo, vezes a gravidade, vezes 80% do óleo, do volume que está do corpo deslocado no óleo, que é 80%. 0,8 de quem? Do volume, V. Igual, quem é esse peso? Eu posso botar direto aqui, massa vezes gravidade. Tá bom? Quem é essa massa? Vamos reescrever tudo de novo. Densidade vezes volume, tá? Ou seja, a densidade do corpo, já que eu estou falando do peso do corpo, vezes volume do corpo, né? Vou colocar só esse V, que é o mesmo V, que é o volume total do corpo, vezes a gravidade. Ah, professor, agora eu estou entendendo o que, né? Nós podemos ver que nós temos gravidade, V, gravidade, volume, gravidade, volume, gravidade, volume. O que a gente faz? Simplifica essas variáveis, tá bom? Quando a gente simplificar, dividindo todo mundo, vou colocar até de vermelho, dividindo todo mundo por volume vezes gravidade, nós vamos simplificar, tá? Quem vai ficar? Vai ficar 1 vezes 0,2, que é 0,2, mais 0,8 vezes 0,8, que dá 0,64. Igual à densidade do corpo, porque de fato é isso que ele está pedindo, a densidade do corpo. Então, a densidade do corpo vai ser igual a 0,2 mais 0,64, ou seja, 0,84. Nesse caso, não precisou transformar muito, porque todos estavam na mesma unidade, né? Bom, vamos para essa terceira questão e última, né? Nesse caso, nós temos PUC Rio de Janeiro 2015. Uma bola de isopor de volume de 100 centímetros cúbicos se encontra totalmente imersa em uma caixa d'água. Então, ela está presa aí também por um fio ideal. Fio ideal. Qual é a força de tensão no fio em newtons? Então, de novo, nós temos um caso em que nós devemos encontrar a força de tração, a intensidade da força em newtons, considerando que a densidade da água já está em quilograma por metro cúbico e o isopor em quilograma por metro cúbico. Então, o volume aqui, de imediato, você já vai mudando aqui, o volume em metro cúbico. Como o volume é 100 centímetro cúbico, tem que dividir isso aqui por 10 a menos 6, 10 a sexta. Quando a gente dividir isso aqui, vai voltar duas casas decimais. Então, o volume do isopor vai ser igual a 1 vezes 10 a menos 4. Tá? Esse é o valor em metro cúbico. Beleza? Bom, então nesse caso a tração a gente vai trabalhar, já que ele está submerso, né? Está preso por esse fio, nós vamos considerar que
o próprio valor, né, do peso está relacionado com o que, né, gente? Está relacionado com o empuxo, tá? O que acontece? Esse peso está relacionado com o próprio valor, né, do material, na verdade, né, da matéria que compõe o isopor, ok? Já o empuxo, né, está relacionado com a densidade da água, com os valores da densidade da água, né? Então, o que acontece? E além do mais, a gravidade. Então, a gente vai estar relacionando a densidade da água, lógico, com o volume, né, que é deslocado. Que volume é esse deslocado? É o volume da bola de isopor, né? E nós temos uma relação aí direta com o valor, né, dos dois, né, dessas duas partes, o volume do isopor com a densidade da água. Mas que isso acontece, professor? Nós vamos ter uma consideração a fazer diferente da primeira questão. A primeira questão, se a gente voltar um pouquinho, nós temos que na primeira questão o empuxo é maior, né, de fato, que o peso. Então, empuxo menos o peso. Nesse caso, a gente vai considerar também que o próprio valor do empuxo ele vai ser maior, tá? Então, tração é igual, deixa eu aumentar um pouco mais o zoom aqui, menos o peso, tá? Então, mas quem é o empuxo aqui que a gente vai estar relacionando? É o empuxo da própria água, tá? O empuxo da própria água. Então, a tração vai ser, quem é a densidade da água? A densidade da água é 1000, vezes, quem é a gravidade? É 10. Quem é o volume deslocado do isopor, né? 10 a menos 4. Menos o peso. Quem é o peso, né? O peso está relacionado com massa do isopor vezes a gravidade. Mas quem é a massa do isopor? É a densidade do isopor, que é o ρ, né? Vezes o volume deslocado vezes a gravidade. Agora eu vou colocar os valores para ficar melhor. Então, a tração é igual. Aqui dá 10 ao cubo, mais 1, 10 à quarta. Então, fica 10 à quarta vezes 10 a menos 4. Então, vocês já de cara aí estão vendo que vai dar um 10 elevado a 0. Então, vai dar 1 essa primeira parte. Menos. Qual a densidade do isopor? Está aqui, é 20. Vezes o volume metro cúbico, 10 a menos 4. Vezes a gravidade. Então, aqui vai dar 20, né? Na verdade, 20 vezes 10 dá 200. Então, 200 vezes 10 a menos 4, eu volto 4 casas decimais. Aqui vai dar 1, menos. Vou fazer essa parte passo a passo. 200 vezes 10 a menos 4. Vou voltar 4 casas decimais. Vocês têm 10. Bom, então, 200 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que você voltar 4 casas decimais. Né? Então, 1, 2, 3, 4, voltando. Fica 0,02. A vírgula fica aqui. Esses aqui você pode eliminar, tá? Então, a tração fica igual a 1 menos 0,02. E 1 menos 0,2 é a mesma coisa que 1 menos 2 centavos. Então, fica 0,98 newtons. Isso dá o resultado da letra E, tá marcada ali já. Né? 0,98 newtons é o valor da tração desse fio que segura, né, essa caixa de isopor, tá? Bom, pessoal, a gente fica por aqui. Treine esses exercícios, refaçam, né? Talvez você pode encontrar uma maneira mais fácil, tá? Então, essa foi a maneira mais ideal que eu achei para também trazer no vídeo. Então, até a próxima e tchau, tchau, até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e curtir também, deixar um joinha aí no vídeo, tá bom? Até a próxima.